maturidade emocional. Isso eu acho que é algo que a maioria das pessoas, né, querem alcançar na vida, mas muitas pessoas confundem o que é ter uma maturidade emocional. E a gente vai falar um pouquinho desse tema no episódio de hoje. Meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Gente, muitas pessoas acreditam que para você ter uma maturidade emocional, você precisa ignorar todos os fatos que acontecem ao seu redor. Por exemplo, quem tem maturidade emocional, isso é um exemplo que as pessoas acham, tá? Deve acordar todos os dias feliz. Quem tem maturidade emocional não sente raiva nunca. Quem tem maturidade emocional releva tudo que as pessoas falam para ela. A pessoa escuta, vem o outro, fala um monte de bobagem, irrita tal, e a pessoa simplesmente ignora, como se não tivesse escutado nada daquilo. A pessoa que é emocionalmente, né, madura, ela não se abala com nada, não, tá tudo certo. Mas, gente, na realidade não é isso, né? Até porque eu acho que se existe um ser na vida que não se abala com nada, que é atacado e fica tudo bem, que acorda todos os dias da vida feliz, nossa, me apresenta essa pessoa porque eu quero fazer um treinamento imersivo com essa pessoa, porque não conheci ainda quem é esse ser. Eu acho que nem existe uma pessoa assim, né? Mas existem sim as pessoas que conseguem lidar com essas situações de outra forma, né? São as pessoas que elas conseguem, quando alguém atacar elas, por exemplo, falar alguma coisa, né, que as ofenda, tal, são pessoas que conseguem olhar para aquela situação, entender qual é o gatilho do sentimento dentro delas, né? E não quer dizer que ela não vá sentir, sim, ela vai sentir, mas ela vai ter domínio daquela emoção. Ela não vai deixar que aquela emoção tome o controle das ações dela. Por exemplo, veio alguém, massacrou ela, falou um monte de coisa, irritou, aí veio a raiva. Se a raiva por impulso, o que ela vai fazer? Ou ela vai dar na cara da pessoa, ou ela vai agir da mesma forma, né, descer o nível e falar da mesma forma com a pessoa, ou ela vai usar essa raiva para impulsionar ela, para ela mudar essa situação, ou para ela sair desse ambiente desconfortável que ela vive. Não, eu não aceito mais isso para mim, e essa raiva vai ser esse combustível para mim. Ou ela vai entender até que ponto ela consegue dominar essa raiva e sai de campo, e depois ela tenta ter uma conversa com essa pessoa, se valer a pena, né? Senão ela já pega essa raiva e fala, essa é uma pessoa que eu vou ignorar, não vai fazer mais parte do meu ciclo, e pronto. Faz ela tomar decisões. Então, uma pessoa que ela tem maturidade emocional, ela usa os sentimentos dela a favor dela. E uma pessoa que tem maturidade emocional, ela também sabe reconhecer quando ela erra. Então, ela sabe entender quando ela errou, ela olha para aquele sentimento dela que ela errou, não tenta achar um culpado, né? Porque o ser humano, geralmente, quando erra, tenta achar culpas, né? Ou em situações, ou em pessoas, ou, eu fui levado a isso por influência de XPTO. Nunca o ser humano tem essa tendência a não assumir, né, as coisas. Mas quando a gente tem uma maturidade emocional, a gente assume aquilo que a gente fez, né? Compreende dentro da gente o porquê que a gente fez isso e não fica querendo atacar o outro. Porque quando você tem responsabilidade emocional, maturidade emocional, você não quer ferir o outro com uma coisa que foi feita por você. Você não quer ferir o outro por algo que é uma responsabilidade sua, tá? Então, muitas vezes, as pessoas falam, eu sou elevado emocionalmente, eu controlo as minhas emoções, mas tá toda hora colocando a culpa do que deu errado na vida no outro, né? Será que você é emocionalmente mesmo equilibrado, maduro o suficiente para conseguir assumir as suas próprias escolhas, as suas atitudes e ver que deu ruim na sua vida porque você fez isso mesmo? Isso também é ter uma maturidade das emoções, uma maturidade de escolhas, né? E saber até que ponto
é você e até que ponto é o outro. Uma outra característica que eu acho que é muito legal também da maturidade emocional é a nossa capacidade de autoconsciência. É você ter consciência daquilo que realmente você é. Sabe quando a gente julga o outro? A gente sabe muito apontar o dedo pros outros, né? Mas é você conseguir também apontar o dedo pra você e ter autoconsciência das suas emoções e o que essas emoções geram em você. Porque é muito fácil a gente olhar, pega uma figura de alguém aí bem próximo de você. Aí você fala, nossa, quando essa pessoa sente raiva, essa pessoa faz tal coisa, sai de perto. Ou quando essa pessoa tá com preguiça, sei lá, ou essa pessoa faz tal coisa, ixi, sai de perto porque ela faz, né, tem outras reações. E você? O que você faz quando você sente raiva, tristeza, mágoa, nojo, alegria, né? A gente consegue muito bem analisar o outro, quais são as reações do outro nesses estados emocionais, né? Como que o seu marido, sua esposa se sente quando ele tá feliz? O que ele faz? Mas e você? O que você faz? E quando você tá com nojo, ranço, raiva, o que você faz? Saber o que o seu filho faz, o seu pai faz, a sua mãe faz, o seu amigo faz, né? Você tá olhando de fora, né? É mais simples. Mas e quando a gente tá dentro? Você consegue identificar? Então, quando a gente tem maturidade emocional, a gente consegue identificar essas nossas sensações e as nossas reações perante a esses sentimentos. E aí, se a gente não curte muito uma reação que a gente tenha quando esses sentimentos são ativados, aí a gente tem controle, consegue controlar, né, trabalhar a nossa mente para ir controlando essas reações que a gente não quer ter mais. Porque quando você traz para a sua consciência uma ação que você não quer mais executar, que você não quer mais ter, fica muito mais, não vou falar fácil, porque não é fácil, mas mais tranquilo para você melhorar isso. Porque o primeiro passo é identificar, né? O primeiro passo é identificar como você reage a isso e depois ir moldando conforme você acha bom. Se você é uma pessoa... Eu mesma, eu sempre fui uma pessoa que sentiu muita raiva, assim, sabe? Eu fico nervosa mesmo, até hoje. Até hoje eu fico nervosa. Eu tenho pavio curto. E assim, antigamente eu estourava. Nossa, eu lembro que antigamente eu não suportava se a pessoa me perguntasse 3 vezes, às vezes até 2, a mesma coisa. Me perguntava 2 vezes a mesma coisa, eu já olhava pra pessoa, começava a bufar, eu olhava assim, tipo, sério mesmo que você tá me perguntando de novo? Nossa, me dava um negócio, assim, sabe? Eu tinha muito pavio curto. E aí eu identifiquei que eu tinha muito esse fogo da raiva, assim, dentro de mim, sabe? Muita impaciência, que a minha impaciência gerava em mim o quê? A raiva. E muitas vezes eu descontava nas pessoas, principalmente pessoas que estão ao nosso redor, né? Que moram com a gente, que são muito próximos a gente, né? Melhores amigos, pai, mãe, marido, filho, a gente sempre desconta nessas pessoas, né? E às vezes elas nem têm nada a ver com aquilo, coitadas. Então eu fui identificando isso. As próprias pessoas falando, né? Nossa, Ju, você é muito nervosa, minha irmã, minha mãe, meu marido. E aí você vai melhorando isso. Aí eu fui falando, opa, peraí. O que me faz sentir essa raiva, né? Que nem a minha mãe fala demais. E ela gosta de falar umas coisas que pra mim é idiota, mas pra ela é importante. E quando ela falava uma coisa que pra mim era idiota, eu ficava nervosa. Aí hoje eu falo, ai, tá bom, deixa. Ela quer falar isso, por exemplo, coisa boba, vai. Eu virei mãe, e aí ela fala, filha, não deixa eu dormir sem cobertor. Sabe umas coisas bobas assim? Aí eu falo, sim, mãe, eu vou deixar a menina morrer de frio. Sabe, um exemplo? Tem que tomar remédio. Ai, não esquece de dar o remédio. Aí dá vontade de dar uma no meio, né? Falar, não, vou esquecer sim de dar o remédio pra minha filha. Sabe umas coisas assim? Essas coisas já eram gatilhos assim pra me irritar. Eu já dava no meio. Hoje eu falo, deixa ela falar, vai fazer bem pra ela, fazer o papel dela, deixa ela falar. E aí eu respiro e tá tudo bem. Em outras situações, eu uso a minha raiva pra me tirar de situações que não estão legais pra mim. Quando eu vejo que eu tô ficando com muita raiva numa mesma situação, o que tá acontecendo? Que toda hora eu tô ficando com raiva nessa situação. Não tá legal. Aí eu paro, analiso todo o contexto e uso essa raiva pra me impulsionar, pra eu mudar.
ou mudar de lugar, ou mudar de situação, ou sair de perto dessas pessoas que não têm compatibilidade comigo. Então, ao invés de eu explodir, eu pego a minha raiva e eu canalizo ela de uma forma positiva para mim. Então, o lance é esse, a gente pegar essas emoções que são forças, são potências, não ficar reprimindo, tá? E canalizar elas pro lugar certo, pro lugar que a gente vai ter o quê? Um resultado que a gente queira na nossa vida. Se você ficar toda hora triste no seu emprego, toda hora você tá chorando, toda hora tá acontecendo alguma coisa, o que tá acontecendo, né? Ou você que não tá sabendo lidar com as suas emoções, que qualquer coisinha você tá chorando, ou aquele lugar é tóxico pra você. O que você vai fazer? Pega esse sentimento e usa como um combustível pra você mudar. A gente precisa disso para mudar, gente. A gente precisa dessas sensações para cutucar a gente, para fazer a gente se mexer, senão a gente não se mexe. A gente vive ali no mesmo estado de inércia sempre. Se tá tudo bem sempre, a gente vai permanecer ali no morno sempre, tá? Então, é legal, é bom a gente ter esses sentimentos, tá? Então, eu sempre falo isso, já falei em outros episódios. Agradeça a sua raiva, agradeça a sua tristeza, agradeça o seu nojo, porque eles são sentimentos fundamentais para a existência do ser humano. Nós precisamos desses sentimentos, assim como precisamos da alegria, enfim. Só que a gente precisa o quê? Entendê-los, compreendê-los e ter, né, uma maturidade emocional para gerir eles, né? Para a gente liderar, para a gente ser realmente líderes dos nossos sentimentos. E a maturidade emocional vai muito além do nosso eu individual. A maturidade emocional tem muita relação com o outro, né? O quanto a gente tem empatia também para entender os sentimentos do outro. O quão flexíveis nós somos para entender também os sentimentos do outro, tá? Então, a maturidade emocional, a gente percebe, né, quando uma pessoa tem, quando além de ela conseguir, né, administrar os próprios sentimentos, ela também consegue enxergar os sentimentos do outro. Por exemplo, o outro tá, muito nervoso, tal, e aí ele vem e desconta em você. Você tem uma maturidade emocional para olhar para ele e falar, não era comigo isso. E aí você não se abala, porque você vê que ele tava num estado ali emocional que tirou ele do controle, ele acabou te atacando. Não que você tem que ficar aceitando ataques, tá? Não é isso. Mas você vai ter uma maturidade para entender que isso não é comigo. Então, deixa entrar por aqui, sair por aqui, por outro, entrar pro ouvido, sair pelo outro, porque eu não vou entrar nessa mesma frequência dessa pessoa, porque é sobre ela e não é sobre mim. E maturidade emocional tem muito a ver também com calma, tranquilidade, paciência, né? O que ajuda muito a gente a tomar decisões mais assertivas e mais conscientes, né? Quando a gente toma decisões no calor de emoções, seja qual for, positivas ou negativas, eu vou falar positivas ou negativas para vocês entenderem, né? Porque eu não acho que nenhuma é positiva e nenhuma é negativa. Depende do grau que a gente coloca isso na nossa vida, né? Mas se a gente não tiver consciência dessas emoções e não tiver calma e clareza na nossa mente para a gente tomar atitudes, a gente não vai atingir a calma necessária para tomar as decisões de uma forma mais coerente, com mais clareza na nossa mente, né? Porque quando a gente tá com as emoções à flor da pele, você consegue pensar direito, raciocinar direito, e aí você tem que tomar uma decisão importante, ou qualquer decisão que for. Nesse momento aí que você tá com essa emoção muito aflorada, será que você vai tomar a decisão mais coerente para você? Para o seu interior? Será que você vai conseguir ter clareza de tudo isso que você precisa analisar ali no momento para tomar a melhor decisão? Então, pensa nesses pontos. Começa a reconhecer, né, os seus sentimentos, começa a reconhecer as suas ações, como você reage quando você se sente dessa forma. E aí, depois você começa também a transferir isso para o outro, né, tendo empatia, flexibilidade,
né, se colocando no lugar do outro também, porque assim, é igual falam, né, quando você ensina, você aprende 2 vezes, e é isso do sentimento é a mesma coisa, quando você começa a analisar o sentimento do outro, você também tá aprendendo 2 vezes, isso quando você se propõe a analisar o seu, né, que é diferente daquele que só aponta pro outro e não analisa o seu, mas quando você vê a reação do outro, você fala, nossa, mas será que eu faço isso também? E aí você voltar pro seu eu interior e falar, nossa, eu faço isso também, o que eu posso fazer para melhorar? Ou, eu não faço isso, mas numa outra situação, será que eu faço isso também? Te ajuda aí no seu processo de autoconhecimento também, porque você vai ver no outro algo que te incomoda e aí você traz para você. E aí você analisa, eu faço isso também? Anota, né? Se você manda áudio, abre um grupo de você com você mesmo e manda áudios, né? Como se fosse um diário. E vai fazendo esse exercício, que aí vai chegar uma hora que você vai conseguir, pelo menos a maior parte do tempo, não tô falando 100% do tempo, tá? Porque é bem desafiador. Eu ainda tô nessa busca aí de conseguir dominar os meus sentimentos, né? Não é nem dominar, mas liderar os meus sentimentos a maior parte do tempo. Mas se você se propor a estudar, se você se propor a se analisar, a se entender, com certeza você vai ter resultados satisfatórios com as suas decisões sendo tomadas de forma mais clara, com a sua forma de se posicionar, né, perante as situações. Enfim, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Esse é um assunto bem amplo, bem profundo, aliás, muito interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo para agregar, me manda lá no meu Instagram, @juaguilar. Eu vou gostar muito de conversar com vocês, saber o ponto de vista de vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio.